Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio percebe o desespero de sua irmã quando Antônio pergunta quem fez mal a ela no passado. Antônio e Caio vão descobrir quem é esse homem e o que ele fez com Petra escondido. Antônio não vai deixar barato e vai fazer justiça com as próprias mãos. Enquanto isso, Antônio decide fazer uma visita para Ágata, sem imaginar que ela está se encontrando novamente com o tal homem misterioso. Antônio flagra a Ágata fazendo algo que ele jamais pensou que veria, e se assusta. Hélio entra em choque ao perceber que o homem que fez mal a Petra manda mensagens para ela até hoje, e corre para contar a Caio. Furioso, Caio decide juntar toda a família para dar o pior castigo de todos, a pessoa que fez mal a sua irmã. Enquanto isso, Rodrigo apresenta uma ordem judicial para Marino dar andamento à investigação sobre o corte dos freios do carro de Daniel. Finalmente a verdade virá à tona. O grande segredo de Ágata e seu comparsa será descoberto. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Antônio dizer à sua filha: Petra, já estou sabendo que alguém se aproveitou de você quando era menina, mas ainda quero saber quem fez isso. Fala, Petra, quem foi? Petra começa a chorar mais ainda e não consegue contar quem é. Caio percebe o sofrimento de sua irmã e fala: Vamos para casa comigo, Petra. Eu vou cuidar de você. Antônio o interrompe e avisa: De jeito nenhum. A Petra só sai daqui depois que der o nome do infeliz que fez ela sofrer. Irene se revolta com a situação, encara Caio e avisa: Eu não vou deixar a minha filha sair com você, Caio. Desesperada, Petra pede para Caio atirar de casa. Os dois saem juntos e deixam o resto da família mais furiosos ainda. Instantes se passam até que os dois chegam na casa de Caio. O rapaz tenta consolar a irmã e fala: Eu vou preparar a cama para você deitar. Você precisa descansar, Petra. Depois seria bom que você me contasse quem é que fez isso com você quando era criança. É o único jeito do você se libertar. Petra abraça Caio e agradece a ajuda dele. A noite inteira se passa e no outro dia, Caio vai ao encontro de seu pai. E furioso, Antônio diz: Eu ainda vou descobrir quem foi que fez isso com a Petra e vou me vingar. Vou acabar com quem quer que tenha sido. Caio diz: Você pode deixar que eu tô cuidando da minha irmã e tô tentando descobrir. Mas eu vim aqui para falar outra coisa. Para falar da minha mãe. Antônio estranha e pergunta: O que tem a Ágata? Caio responde: Eu queria saber se a volta da minha mãe mexeu com você. Se você tá apaixonado por ela a ponto de até anular um casamento. Antônio fica mexido com a pergunta de seu filho e responde: Eu nunca escondi de ninguém o quanto eu amo a sua mãe, Caio. Se ela não tivesse morrido, quer dizer, se ela não tivesse fingido isso tudo, eu nunca teria me casado com outra mulher. Caio pergunta: E o que você pretende fazer daqui pra frente? Antônio responde: Deixa comigo, Caio. Hoje eu pretendo visitar a sua mãe e fazer uma surpresa pra ela. Uma surpresa que ela nunca vai se esquecer. Caio pergunta que surpresa seu pai pretende fazer, mas Antônio não responde. Enquanto isso, Ágata aparece sozinha no quarto da pousada e recebe outra ligação misteriosa. A mãe de Caio atende e fala: Oi, pode falar. O quê? Você vai vir aqui hoje? Não, mas de jeito nenhum. Eu já te disse que é arriscado. Imagina se o Caio aparece e te vê aqui. Ah, então quer dizer que é urgente?
Tudo bem, pode vir. Mas tome cuidado. Agatha desliga o telefone e aguarda a chegada da visita misteriosa. Em outro canto da pousada, Marino sai para trabalhar e dá de cara com Rodrigo. O advogado de Caio o encara e fala: Ainda bem que eu te encontrei, delegado. Eu vim te avisar que eu acionei o Ministério Público no caso do acidente que tirou a vida do Daniel. Agora você vai ser obrigado a investigar, delegado. Quando escuta aquilo, Marino percebe que não terá mais como acobertar ninguém. Lucinda passa por perto e o delegado fica mexido ao ver a mulher e decide mudar de postura diante do caso. Marino avisa Rodrigo que irá investigar e fala: Vamos para a delegacia. Liga pro Caio. Manda ele se encontrar com a gente lá. Rodrigo faz o que Marino mandou e instantes depois, os três se encontram na delegacia. Marino explica que irá mais a fundo nas investigações. Caio estranha e pergunta: O que aconteceu para você mudar de ideia desse jeito, delegado? A gente sabe que você estava acobertando alguém. Marino pensa um pouco e responde: Eu tomei uma decisão. Você sabe, eu sempre agi de uma maneira que não era a mais correta. Mas de agora em diante, eu quero mudar. Caio estranha mais ainda e questiona: E quem é que me garante que você tá falando a verdade? Marino o encara no fundo dos olhos e responde: Caio, é uma promessa que eu faço. Eu vou investigar a fundo o acidente que levou à morte do Daniel. Caio também o encara e responde: Tudo bem então, delegado. Eu vou confiar na sua palavra. Caio e Rodrigo vão embora e Marino não perde tempo e se aprofunda nas investigações. Enquanto o delegado reabre o caso e começa a ler todos os laudos e todos os inquéritos, Hélio vai atrás de Petra e conversa com ela. Você não acha que pode se sentir melhor se decidir contar a verdade para sua família toda? Ou pelo menos para mim. Me contar quem foi que fez aquilo com você no passado. Petra deixa algumas lágrimas cair de seu rosto e responde: Eu não quero falar sobre isso, Hélio. Essa história ainda não acabou. Até hoje eu sou perturbada por esse infeliz. Hélio se preocupa mais ainda e pergunta: Como assim, Petra? Do que você tá falando? A moça responde: Até hoje ele me manda mensagens no celular. Eu sempre bloqueio. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu já estou mal com tudo que aconteceu. Hélio abraça Petra com força e logo depois sai correndo para contar a Caio o que descobriu. Em choque, Caio questiona: Então quer dizer que esse infeliz ainda atormenta minha irmã? Hélio responde: Sim, parece que ele manda mensagens para ela. Cheio de ódio, Caio começa a andar de um lado para o outro e fala: A gente precisa dar um jeito de pegar o celular da Petra. Só assim pra gente descobrir quem é que fez mal pra ela no passado. E tá fazendo mal ainda, agora no presente. Hélio diz: Pode deixar que eu vou pegar o celular da Petra. Eu vou descobrir o nome dessa pessoa. E eu corro na mesma hora para te contar, Caio. Caio agradece a ajuda de Hélio e continua furioso com todas as descobertas. Enquanto isso, na pousada, o homem misterioso aparece outra vez para conversar com Agatha. A mulher o manda entrar em seu quarto e pede: Fala logo, é arriscado a gente ficar junto. O homem se vira e nesse instante é revelado que ele é ninguém mais e ninguém menos do que Ernesto. O mecânico começa a conversar com Agatha e, de repente, Antônio bate na porta. Agatha arregala os olhos assustada e cochicha: Rápido, você tem que se esconder. Ernesto corre para debaixo da cama e Agatha abre a porta para Antônio.
Os dois conversam um tempo e Antônio o estranha. Tá tudo bem? Você tá nervosa? Parece até que tá escondendo alguma coisa. Ágata responde. Imagina, Antônio. Eu não escondo mais nada de ninguém. Ernesto continua escondido e Antônio diz. Eu vim aqui pra te fazer uma surpresa. Te convidar pra sair. Ágata abre um sorriso disfarçado e fala. Eu aceito, mas é claro que eu aceito. Pode ser mais tarde? Antônio responde que sim, se despede de Ágata e vai embora. Logo depois, Ernesto sai debaixo da cama e continua conversando com Ágata. Nesse instante, Caio passa pelo lado de fora do quarto e vê o momento em que Ágata abre a porta e Ernesto sai de dentro. Em choque com o que viu, Caio se afasta na mesma hora e questiona. Será que eu tô enxergando as coisas direito? Eu vi isso mesmo? A minha mãe conversando com o Ernesto? Mas isso não faz o menor sentido. Com uma pulga atrás da orelha, Caio resolve investigar ao invés de questionar Ágata. O rapaz volta até o encontro de seu advogado e fala. Avisa o delegado Marino que eu acabei de ver a minha mãe conversando com o mecânico que cortou os freios do carro do meu irmão. Vocês precisam investigar e descobrir qual é a ligação entre esses dois. Rodrigo estranha tudo o que Caio diz e questiona. A Ágata com o Ernesto? Devo confessar que isso é bem esquisito. Mas pode deixar que eu vou investigar, Caio. Caio vai embora e momentos depois, Hélio o procura desesperado e fala. Eu peguei o celular da Petra. Eu olhei as mensagens e descobri quem é o homem que fez aquilo com ela no passado e que tá mandando as mensagens agora. Caio pega o celular das mãos de Hélio e quando descobre quem é o homem, surta de vez. Eu não posso acreditar no que eu tô vendo. Isso não pode ser verdade. Como eu nunca enxerguei isso antes? Eu vou acabar com ele. Hélio também fica furioso e diz. A gente precisa fazer alguma coisa, Caio. Caio pensa um pouco e fala. Eu tenho um plano. Eu preciso que você leve esse infeliz até a fazenda do meu pai e deixe o resto comigo. Hélio avisa que ajudará Caio e o filho de Antônio vai fazer a sua parte. O rapaz consegue reunir Petra, Irene, Antônio, Ágata e Luigi na sala e fala. Eu juntei os 6 aqui porque eu tenho um comunicado a fazer. De repente, Hélio aparece junto com Andrade. Todos ficam confusos ao ver o homem, menos Petra, que treme apavorada e pergunta. O que ele tá fazendo aqui? Por que vocês trouxeram esse homem até aqui? Antônio não entende a reação de sua filha e pergunta. Por que você ficou desse jeito, Petra? Andrade fica paralisado e Caio responde. Eu e o Hélio descobrimos que foi ele, que foi o Andrade que fez mal pra Petra no passado. E esse sem vergonha manda mensagem pra ela até hoje. Petra chora mais desesperada ainda e todos encaram Andrade. Ao perceber que foi desmascarado, o marido de Lucinda treme de medo e diz. Na verdade, não é. Hélio mostra as mensagens no celular e, cheio de ódio, Antônio avança nele enquanto grita. Eu vou acabar com você! Você tá perdido na minha mão, Andrade! Irene fica completamente fora de si e grita mais alto. Você vai se arrepender do dia em que chegou perto da minha filha! Antônio, Irene e Hélio vão com tudo para cima de Andrade. Ágata fica impressionada com a cena, se aproxima de Caio e fala. Tudo isso que aconteceu com a Petra é muito triste, meu filho. Só não entendi por que você me chamou aqui. De repente, antes que Caio pudesse responder alguma coisa,
Rodrigo entra no local, junto com Marino. Todos ficam mais confusos ainda, e Antônio manda: leve o Andrade pra cadeia. Esse homem precisa pagar pelo que fez com a minha filha. Marino responde: eu vou levar, mas eu vim aqui por causa dela também. Marino aponta para Ágata, e cínica, ela questiona: do que você tá falando, delegado? Confuso, Caio pergunta: como assim veio atrás da minha mãe? Marino responde: eu investiguei e descobri que foi a Ágata quem pagou pro Ernesto cortar os freios do carro. Ela fez isso porque sabia que o Daniel estava prestes a ganhar a sucessão. Então arriscou e pagou para cortar os freios do carro, mesmo sabendo que você também dirigia o veículo, Caio. Ágata começa a surtar ao ser desmascarada. Caio entra em choque com tudo que descobre, e mais fora de si ainda, Irene avança nela, enquanto grita: eu vou acabar com você, infeliz! Marino deixa Ágata e Andrade sofrerem um pouco na mão dos La Selva. E logo depois, os leva preso. Que nota de 0 a 10 você acha que essa novela merece? Coloque a sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.